Oi, pessoal, sejam bem-vindos a essa edição do Ofício Saúde Mental. Você quer formas de promover qualidade de vida, vida mental saudável, saúde de modo amplo? Você encontra aqui, no canal Psicólogo Paulo Beizoni. Faça sua inscrição, acione o sininho para não perder nada de nossa programação voltada para a promoção da saúde mental. Em meu ofício como promotor de saúde mental e cuidador da saúde, eu transitei pelas artes plásticas, pela música, pelo teatro, antes de chegar à psicologia como profissão. Eu estudei piano clássico, eu amo a música como a mais genuína forma de expressão dos mistérios da mente. Se você parar para ouvir Beethoven ou Tchaikovsky, por exemplo, e se deixar levar pela música, você perceberá as emoções misteriosas da vida desses grandes compositores. Todas as suas emoções estão integradas à música que compuseram. O nosso convidado de hoje é um pianista, arranjador e compositor, que foi aluno do pianista e arranjador Luizinho Essa. Ele tocou, entre outros grandes nomes da música, com Robertinho Silva e Chico Batera. Ele tem se destacado como inspirado arranjador e compositor com a cantora e compositora Ana Luísa, com quem constitui um duo desde 1994. Lançaram recentemente o álbum Contrabando, que eu recomendo. E nesse álbum, Contrabando, contou com a participação de ninguém mais do que Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Alcione e o saudoso Dominguinhos. Além dessas presenças nacionais, tiveram a presença das portuguesas Susana Travassos e Simone Oliveira. Na cena musical, como compositor, ele tem desenvolvido parcerias com cancionistas da cena musical independente. E entre seus parceiros consagrados estão Ginga, Pablo Milanês, Zé Cabaleiro, Chico César, Márcio Borges, Délcio Carvalho, Natan Marques e Maurício Carrilho. Por uma de suas composições em parceria com Ginga e gravada no CD Noturno Copacabana, composição intitulada O Silêncio de Lara, ele recebeu o elogio público de Chico Buarque, que declarou que a obra, por ele considerada a canção do século, o fez voltar à música. Como não se emocionar, então, com o piano de Luiz Felipe Gama?
Muito bom. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo ao Ofício de Obrigado. Saúde Mental. Obrigado. Vou conversar um pouquinho aqui sobre a questão da música e a saúde mental, né? Como eu falei no início, nas notas musicais estão as emoções do compositor, né? Eu propus ao Felipe um desafio, eu vou passar a ele alguns quadros de situações psicológicas, algumas breves histórias, fictícias, evidentemente, por questões éticas, e ele vai compor de improviso uma trilha musical para as histórias que eu vou apresentar, mas isso nós vamos fazer mais para frente. Antes, nós vamos conversar um pouquinho aqui. Me fala uma coisa, Felipe, você escolheu a música e o piano ou eles que te escolheram? É uma boa pergunta. Veja, eu tinha um piano, não é, em casa, né? E por isso eu digo, e assim foi sempre com os meus filhos, né? Deixe brincar com o piano, né? Porque sempre tem essa coisa, a criança vai tocar no piano, não, deixa, porque Vai desafinar, o piano fica trancado, né? Não, os meus 2 filhos mais velhos, por exemplo, o João Gabriel e a Luísa, o João Gabriel já com certeza enfim, jornalista, trabalha na Folha e tal, e a Luísa é uma figura de inteligência excepcional para ciências e tudo mais, além de muito sensível também, mas nenhum dos dois, pelo jeito, né, será capturado pela música. Mas os dois são muito musicais, tocam instrumentos, assim, tem uma noção importante, assim, enquanto cidadãos do mundo, uma noção de música, eu acho que os faz mais capazes das fruições e tudo mais. E tocam um pouco também, poderiam ser músicos, são muito talentosos, muito musicalizados, né? Mas eu quero dizer com isso o seguinte, enfim, eu também tive como primeiro brinquedo, o primeiro brinquedo que eu adorei, assim, era o piano da casa, porque, de fato, é um troço muito lúdico, compreende? Uhum. Se você, independente de quanta natureza, né, você tenha já de saída, né, você começar a combinar, né? Isso é uma brincadeira, ótima essa brincadeira, é uma brincadeira gostosa. Então, muito cedinho, com muitas aspas, por favor, claro, eu por assim dizer, compunha, né? Brincava de fazer música e tal. Então, eu digo, na verdade, desde antes de eu me entender por gente, eu tinha já por atividade, né, a música. E a minha casa, né, era uma casa muito musical. O meu pai era aviador, mas baterista amador, e a minha mãe cantora amador, mas se conheceram num grupo de música em Santos e num grupo de onde vieram muitos músicos importantes, né? O Roberto Sion, o Asmar Espírito Santo baixista, enfim, um monte de músicos dessa turma de Santos, muitos viraram músicos profissionais, e o meu pai acabou virando amigo de muitos músicos. A minha casa foi frequentada desde pequeno, né? Por exemplo, pelo Hermeto, que é minha tia, irmã da minha mãe,
cantou por muitos anos, o baterista Robertinho Silva, o Nenê, foram todos muito grandes amigos da minha casa. O saxofonista Wayne Shorter, O Hermeto que você fala, o Hermeto Pascoal. O Hermeto, sim, Hermeto Pascoal. E o Wayne Shorter, grande saxofonista estadunidense, como muito amigo do meu pai, também frequentou minha casa. Enfim, meu pai era um cara amigo de grandes músicos e amante da música, etc. Então, e tinha muita festa em casa de músico, em que tocava músicos amadores. Um negócio engraçado, eu depois virei músico, nunca vi isso no meu meio, na minha profissão. Como profissional, nunca vi isso. Eu sempre quis ter uma casa como a do meu pai, depois como músico, nunca vi, nem na minha casa, nem na casa de ninguém isso. Era uma casa que tinha, por exemplo, tinha um churrasco na minha casa, e tocava os músicos profissionais, assim, enfim, de primeiro escalão, com amadores, enfim, era uma festa, era um negócio assim e tal, né? E Então Hermeto tinha muito Pascoal tirava música de tudo quanto é lugar, né? Pois Hermeto sim. Pascoal tirava até de chaleira, né? Até de chaleira, pois é. Não, o Hermeto é um cara até bastante próximo. Eu ia, por exemplo, ao ensaio do Hermeto quando era muito pequenininho, levado pela minha tia, a irmã da minha mãe. Enfim, então era um ambiente muito musical. Então estava já muita música, e até por conta disso, uma coisa curiosa é que a música que eu escolhi, assim, de pequeno, de pequenininho mesmo, assim, desde criança, e isso de maneira muito quase exclusiva até os 15 anos, foi a música de concerto. Porque, de alguma maneira, era, vamos dizer assim, era o meu rock and roll. Era a música que me tirava do ambiente ali, que era do jazz, da música popular brasileira e tal, que era dos meus pais, amigos do meu pai. Então, um negócio que era mais assim, era meu, né? Mas, enfim, então eu não sei nem quando é que se deu isso. É uma coisa que eu sempre... Agora, curiosamente, justamente ali, à altura em que eu vou para a universidade e tal, eu não, você tem ideia, nunca me passou pela cabeça fazer música. Porque me parecia uma coisa tão sem cabimento fazer universidade, fazer um curso superior de música. Era um negócio que já estava tão assim na natureza do cotidiano que eu fui fazer física, não fui fazer música, né? E a essa altura, justamente, eu comecei a estudar, um pouco antes, né, aos 15 anos, eu comecei a estudar com o Luizinho Essa, que foi o cara que me roubou para a música popular, por conta de um show que eu fui fazer com o Robertinho Silva, que ele me chamou, olha, vem, mas eu falei, eu não sei dessas coisas, não sei, não, vai meio de ouvido e faz as coisas, e eu fui e fiz, enfim, mas eu, por exemplo, eu não tinha linguagem da música popular, eu tocava muito, eu compunha minhas coisas que hoje em dia eu entendo que tinham vocação para a música popular em casa, né? Aí na minha pré-adolescência, mas eu não era um cara que eu entendia que o que eu ia ser, enfim, o paradigma que eu tinha era aquele cara enfim, como Nelson Freire, compreendeu? O fraco e tal, e tocar, e que era isso que eu queria, né? Mas a música popular é muito poderosa, né? E de fato me roubou. Mas então eu não sei se foi uma coisa meio compulsória, entendeu? Ou se agora, de fato, a certa altura, já no quarto ano de física, eu passei por uma crise muito importante por conta aconteceram 2 episódios interessantes. Primeiro, o falecimento do Eliezer de Carvalho, com quem eu não tinha nenhuma relação. Sim. Mas eu ouvi uma entrevista dele, veja só, isso há 4 anos, acho que segundo, não me lembro, primeiro ou segundo semestre, e o Instituto de Física é um troço que te absorve de um jeito que aos poucos eu fui me afastando do piano, porque não tem jeito. Você tem aula de manhã, à tarde, não é integral, mas acaba que você divide as aulas, por conta de que você fica estudando muito lá. Você fez na USP. É como a gente brinca. É fácil de entrar e quase impossível de sair, o pessoal brincava, né? Isso na USP você fez. Na USP, no IFUSP. E um curso um curso pesado, um curso difícil, realmente difícil. E daí é um curso que absorve muito, ou você desencana, não tem como, assim, não dá para... Né? E então, a certa altura, eu estava realmente muito afastado do piano e da música, porque eu tinha o sonho naquela altura de continuar estudando com o Luizinho Essa e tal. Então, morreu Eliezer de Carvalho, essa altura, eu estava lá no 4º ano, não me lembro do semestre e tal, e a entrevista me causou um impacto muito forte, uma entrevista que foi passada na Rádio Cultura. Eu na USP eu ouvi essa entrevista, num rádiozinho lá, não sei se de lanchonete, não sei, e ele dizia,
ele tinha falecido, então era uma representação para Uhum. e de que, mas assim, ele dizia lá que das grandes, da mais importante decisão da vida dele tinha sido, né, a de dedicar a vida dele à música, e que se ele tinha alguma coisa a dizer para os mais jovens era isso, era tenha coragem, né, e dedica a sua vida à música. E o Luizinho Essa dizia para mim sempre, né, olha, cuidado, porque a música é uma mulher ingrata e ciumenta, né? Não brinque com ela, não brinque com ela, que ela te ataca, né? E dessas coisas todas, eu fiquei uma semana assim, meio assim, tal, entrei meio numa crise, e aquela coisa que daí eu comecei a perder um pouco o pé, daquela madrugada estudando, não sei o que lá e tal. E o Luizinho faleceu, enfim, eu devo estar cometendo algum erro aí, mas assim, na minha lembrança é uma coisa próxima, de semanas depois do Eleazar. Uhum. E eu vi a notícia do falecimento do Luizinho indo para a USP, né? Indo para a física. Rapaz, aquilo lá me desmontou. Quando eu soube da morte do Luizinho, assim, a coisa assim, é como se eu tivesse acordado assim, num lugar sem sentido nenhum, completamente sem cabimento, como se eu tivesse acordado, sei lá, de uma anestesia geral, uma coisa assim, como assim, e tal. Assim, alguns dias depois, eu ainda cheguei a estudar muito para uma prova de eletromagnetismo, assim, e eu estudei, aquela coisa que é inercial, né? Até a hora que você é muito inercial, você está envolvido ali num ambiente que é muito absurdo. E eu tinha todos os meus amigos, todas as minhas amizades principais tinham sido feitas ali, obviamente, na universidade, e Uhum. sobretudo no instituto, né? E eu entrei para uma prova de eletromagnetismo. Eu digo, desculpa o prolixo que sou, mas estou respondendo a sua pergunta de qual, onde há a minha escolha nisso, né? Sem dúvida, fica E, tranquilo. e daí eu sento, eu pego a prova, né? Eu me lembro a sala, eu fui visitar depois, muitos anos depois, com a minha mulher e a minha filha, no Instituto de Física, eu lembro exatamente conforme eu lembrava a carteira, a sala e a carteira em que eu sentei. E eu peguei a folha, né, a da professora, né, e eu sentei na carteira, eu pus a prova, né, na carteira, mas rigorosamente, sem romancear, mas foi assim um plim, quase o barulho da folha, plim. O Eu som. levantei, eu não entreguei a prova em branco sequer. Eu levantei e deixei o Instituto de Física. Eu só liguei para alguns amigos, disse, olha, eu estou deixando a física, eu não vou voltar. De fato, só muitos anos depois eu entrei no Instituto de Física, porque daí eu fui fazer, mais por deleite meu, filosofia, e daí eu precisava de coisas burocráticas lá da USP, eu fui lá, precisei a sessão de alunos e tal. Eu saí da sala da prova, deixei o instituto e liguei só depois, falei, olha, eu saí, parei e não vou voltar. Se vocês quiserem me encontrar, marquei até na casa de um grande amigo argentino, que hoje em dia é físico, está lá em San Diego, e falei, olha, vamos marcar uma cerveja na casa do Pablo, marcamos lá, porque eu não vou entrar, não vou voltar mais ao espaço físico do Instituto de Física. Você, como físico, e quase físico, Uhum. a gente usa muito a física quântica do ponto de vista filosófico. Eu sei que os físicos não gostam que a gente faça isso, né? Então, a questão das relações. A prova de eletromagnetismo. Para o eletromagnetismo. Eu tinha estudado bastante, hein? Então, Mas mas o dificílimo. magnetismo da música tem alguma coisa a ver? Pois é. Não, absolutamente tudo, né? Veja, você tem uma ideia de como isso é tremendo? Olha que curioso. O meu pai é uma pessoa que eu tinha uma relação mais difícil, né? Uma figura em algumas coisas mais severas, não sei o quê, e a minha mãe, mais mãe, assim, né? Uhum. E eu chego em casa com essa notícia, Eu ia lhe a minha perguntar a mãe está em reação pranto. dos pais.
Não, A sua... a minha mãe caiu em prantos, ela não podia. E aí, na cabeça dela, nossa, mas você ia virar astronauta, entende? Aquela coisa assim, não tem nada a ver, obviamente, assim, da física. Ela já te via na E, NASA. já qualquer coisa assim. Daí, curiosamente, nesse momento, meu pai foi infinitamente mais sábio. Quando eu dei a notícia para ele, ele falou, puxa, demorou, hein? É o que eu tinha mais medo, assim. Falei, puta, agora vai ser já é difícil com meu pai. Ele falou, não, demorou, hein? Tem que ser tempo perdido, você é um artista, cara. Eu falei, bom, então... Então o jeito é aí. Futuramente, né? A minha mãe, você vê como é a vida. A minha mãe demorou muito a se conformar ainda com isso daí e tal. Mas foi assim. Então, quer dizer, portanto, eu acho que é um pouco a resposta é um pouco das duas coisas. Eu acho que, de fato, eu não escolhi de pronto, porque nasci muito embebido disso, né? E não sei se fui encharcado muito disso ou que já tinha na alma de antemão, sabe-se lá o que há na alma de antemão ou não, enfim. Mas o fato é que, daí, em algum momento, de fato, isso passou. Também não sei por quanto uma decisão, ou como se disse, um magnetismo imperioso Uhum. que ligava a isso, mas eu tentei, quer dizer, eu tentei até escapar, né? Mas Não não teve foi jeito. possível. Felipe, como a gente está falando de saúde mental, né? Pois não. Eu tenho aqui 3 situações. Então vamos ao Fernando. Tá, É importante que eu ressalte aqui, nesse vídeo, que essa história que eu estou lendo é uma história fictícia, evidentemente. Tem alguns claro. componentes para que tenham os critérios diagnósticos, mas não é uma história real. Tá? Claro. Bom, vamos lá. O Fernando e a Carolina, a namorada dele, se conheceram na casa de alguns parentes. O Fernando tem atualmente 35 anos. Teve vários relacionamentos sem conseguir levar adiante nenhum deles. A mãe do Fernando era bipolar. Ela alternava períodos de depressão profunda com momentos de grande eloquência, momentos de mania para com a vida. E o pai dele era um alcoólatra. Fernando acabou tendo que assumir a responsabilidade pela casa dele desde muito cedo, uma vez que o pai não se fixava em emprego nenhum. E a sua mãe, por vários períodos, se trancava no quarto em episódios de depressão grave. As namoradas que o Fernando teve até hoje, invariavelmente terminavam o namoro argumentando que estavam cansadas de tanta briga. Os namoros sempre começavam bem, porém, com o tempo, Fernando passava a buscar constantes informações sobre a namorada, vasculhava celular, roupas, carteira, bolsa, sempre achando que seria trocado por outra pessoa. Fernando tem um profundo sentimento de abandono. Ele sempre acha que será abandonado à própria sorte emocional. Uma trilha para o Fernando. O Fernando.
Muito legal, parabéns, Felipe, parabéns. Leva... Parece que a emoção veio aí junto, para que você voltou. É interessante, é um exercício interessante, né? Forte. Porque, no meu ponto de vista, a música expressa, né, esses sentimentos todos e ela traduz em notas musicais. Isso é muito legal. O que você diria para as pessoas, em termos assim, de cuidar da saúde mental hoje? Olha, não sei nem se faz sentido dizer isso, mas hoje, mais do que nunca, nós estamos num tempo muito doente, né? Muito doente mesmo. Assim. Vocês aí que devem dizer exatamente como é que é isso, quer dizer, sei lá, essa patologia coletiva, esse negócio aí, eu acho que mais do que nunca é preciso, né, descer aí aos infernos de Dante, né, descer aí, porque os monstros que estão vazando aí no coração, na boca, nas ações das pessoas, assim, são muito perigosos. Entendeu? Sim. Onde a gente pode chegar é muito sério, muito grave. É muito grave. Né? Eu acho que... Eu estou, por exemplo, com muita vontade de fazer, de publicar uma fala dirigida a pessoas conhecidas, até parentes, assim. É difícil achar o tom com que dizer isso. Assim, olha, querido, vocês dizem que me amam, tá? Cuidado, vão se tratar. Você está vendo aí um troço meio maluco, quando você defende alguém que diz, né, que é pela morte de alguém que você ama, e eles são pela minha, né? Alguma coisa muito séria está havendo aí e não é possível, a não ser que vocês sejam os nécios, mais nécios de todos os tempos, não é de ordem só intelectual, não há burrice que justifique isso. Há uma violência qualquer vazando aí que é preciso tratar. Tá? Há uma doença qualquer nisso. Veja, eu não sou ninguém, não sou nenhum, mas estou falando, olha, alto lá, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão pondo em risco a vida dos meus filhos, da minha, e de outros tantos. Não é brincadeira, não. Nós estamos falando de um cara que, se consumar um golpe, pode ser que não tenha nenhuma, mas não importa quais são as condições reais disso acontecer. É um sujeito que tem por figura, por ídolo, um sujeito da repugnância do brilhante Ustra. Sim. Então, se você está defendendo um cara desse, ou se votou e não está arrependido, você está doente. Algo está errado, né? Então,
ou então eu não sabia que havia que você que eu conheci, que diz que me ama e tal, é um monstro ou uma monstra. Né? Talvez você tenha Então, eu passado acho o que, recado. com perdão da grosseria, porque é óbvio que é claro, né, que isso que vocês fazem, se nós vivêssemos num mundo um pouquinho melhor, era algo que todos nós devíamos fazer, quer dizer, todo mundo devia fazer, devia passar, né, por vocês, assim como a gente passa pelo pediatra, etc. e tal. Isso seria, hoje em dia, condição necessária para a saúde da civilização, entendeu? Mas eu acho que a gente está vivendo uma situação de emergência. Sim. Gente, aí, vamos, olha aí, pelo amor de Deus, procurem ajuda aí enquanto é tempo, porque onde é que nós vamos parar? Nós estamos acometidos aí, né? Eu não sei como é que vocês chamam isso, compreendeu? É sei lá, uma quase psicose coletiva, um negócio estranho, compreende? Como a humanidade já viveu, né? Como já viveu no nazifascismo, até, enfim, alguns companheiros me perdoem, até no stalinismo, sei lá, umas euforias malvadas, assim, né? É uma Uma coisa ideologia ruim. que é uma ideologia da não ideologia que tem ideologia. É uma coisa Pois. bastante confusa. Mas muito bom, Então, Felipe. Agradeço muito a sua presença aqui. Contribuiu bastante para a gente estar pensando aí a saúde mental, porque eu acredito que a saúde mental ela vem sobre vários pontos, ela não vem só do lado mental, né, social, artístico, etc. Trabalhos novos que você tem, se você contatos que você gostaria de estar colocando aqui para gente? olha, há muita coisa aí em ebulição, com isso estou muito contente, há vários, enfim, estou iniciando logo mais num show em dezembro, uma parceria com a cantora Jaque Falquete, uma figura genial, as pessoas vão logo saber disso. Temos aí um show importante, eu e a Ana Luísa também, muito importante, para dezembro, acho que dando conta aí dos nossos, nem sei essa altura, 27 anos de parceria e tudo mais. Eu trabalho com uma colega vossa muito interessante, a Cristina Guimarães, que está se revelando uma cantora espetacular, com quem eu tenho, inclusive, estreado uma parceria nova com o Zé Cabaleiro e tal. E outra coisa muito importante, né, para quem tiver interesse, eu estou agora como aquecimento, né, para um evento que eu vou fazer, que é a Semana de Composição da Canção, que vai se dar aí em... Rapaz, sempre eu faço isso. Eu acho que é 30 de agosto. 30 de agosto? Alguém me ajuda, por favor. A semana de 30 de... Eu acho que é isso, segunda-feira... eu estou muito empolgado com isso daí. É uma semana que eu vou dar uma série de aulas sobre composição da canção, e tocando uma série de outros assuntos, né, em torno dela. E estou fazendo o esquenta disso, eu estou fazendo todos os dias, ao 12h15, hoje, por exemplo, atrasou, às vezes atrasa um pouco, no Instagram, no Facebook e no YouTube, um ao vivo ali, falando de questões da composição. Tem sido, para mim, divertidíssimo, assim, gostoso de falar e de tocar interessante as questões que aparecem. Seu Instagram? No Instagram meu, Luiz Felipe Gama, né? Ou no Facebook, ou no YouTube, Luiz Felipe Gama também. Eu acho que amanhã vai ser, eu vou começar a transmitir também no YouTube meu e da Ana, Luiz Felipe Gama e Ana Luísa, né? Enfim, nos canais com o meu nome, pelo menos assim, no YouTube, no Facebook, né? E no Instagram, todos os dias, 12h15 está marcado, mas hoje atrasou, foi 15 para 1. Aí, em torno da hora do almoço, eu estou falando de coisas da música e esquentando essa semana aí, que eu estou muito, muito empolgado com essa ideia. Agora que eu estou gostando de falar pela tela, né? Essa semana que eu acho que semana de composição da canção, né? E vou tratar disso mais a fundo. Muito bom. Felipe, Tá bem? obrigado pela sua presença aqui.
Te agradeço muito. Espero que venhamos a nos conhecer pessoalmente. Se Deus quiser, em breve. Em breve. Tá bom? Tá bem, meu filho. Tá bem. Você, muito obrigado por ter acompanhado o programa. Fique ligado aqui no canal Psicólogo Paulo Benzoni, faça sua inscrição, se ainda não fez, acione o sininho, que aqui nós temos a programação constante para promoção de saúde, principalmente de saúde mental. Obrigado, grande abraço, até o próximo programa.